Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me assistem aqui agora para mais essa live onde nós vamos falar sobre a cor da sua urina. E o que a cor da sua urina diz sobre o seu corpo, sobre a sua saúde, sobre o bem-estar. A urina é um fluido complexo produzido pelos rins à medida que ele vai filtrando os resíduos do sangue. E a cor da urina é diretamente influenciada pela presença de substâncias no seu corpo. Quando a gente observa a cor dela, a gente pode identificar indicativos de algum problema de saúde ou de que o seu estilo de vida merece mais atenção. Então a gente vai ver aqui que dependendo da cor da sua urina, a gente tem que pensar em alguma mudança do estilo de vida ou em algum problema, até mesmo um problema mais grave, ok? Então você já viu aqui que esse tema é extremamente relevante. Então, já vai me contando aí no chat, nos comentários, de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro. E você? Onde você está? Escreva aí no chat, escreva nos comentários se você está em São Paulo, no Nordeste, no Sul, em Portugal, na África, nos Estados Unidos, enfim. Escreva aí, me conte onde você está e também me conte de que cor costuma ser a sua urina. Se ela costuma ser clarinha, se ela costuma ser mais escura, se ela costuma ser mais amarela, mais laranja, mais preta, mais verde, mais azul, enfim. Qual é a cor da sua urina? Escreva aí pra mim que eu quero saber. Então vamos lá. Que a primeira cor possível da urina é a urina transparente, que não costuma ser vista com muita preocupação, não costuma ser motivo de preocupação, mas pode indicar hidratação excessiva em alguns casos. E estar mais hidratado do que o ideal pode prejudicar o equilíbrio dos eletrólitos, como o sódio, e gerar a hiponatremia, que é a queda muito acentuada dos níveis de sódio, que pode causar coma, confusão mental e até mesmo morte. Então, pessoal, não é para você ficar bebendo muito mais água do que o necessário. É importante beber água, é importante se manter hidratado, mas é importante se manter hidratado adequadamente. Tudo em excesso faz mal, até mesmo a água. Então, essa urina transparente, ela pode ser sinal de diabetes insípidos, que é uma doença rara em que o corpo não consegue regular o equilíbrio de fluidos e aí a urina ela fica pouco concentrada. E isso pode acontecer por conta de uma baixa concentração do hormônio antidiurético ou pode ser que a pessoa não responda, que a pessoa não tenha receptores para esse hormônio antidiurético. E aí a urina fica muito pouco concentrada, fica muito clarinha, ok? Então, pessoal, além da diabetes insípidos, o uso excessivo de alguns medicamentos, como antihipertensivos diuréticos, vitaminas, isso também pode diluir muito a urina e tornar a urina transparente. Mas isso aí também pode ser algo normal, tá bom? Segunda cor possível é o amarelo claro, um amarelo citrino, de uma cor bem clarinha, pessoal. Não é aquele amarelão, não. É um amarelo bem clarinho, quase transparente. Então, assim, você já chegou a se assustar com uma cor amarela e brilhante na sua urina? Isso pode até gerar certo alvoroço, mas também pode indicar que está tudo bem e que seu rim está funcionando bem. Se o amarelo estiver bem clarinho, isso indica que você está adequadamente hidratado. E diversos estudos já mostraram que pessoas com urina amarelo claro tendem a ter maiores níveis de consumo de água. Então, a hidratação adequada, ela regula a temperatura corporal, promove saúde cardiovascular, mantém o bom funcionamento dos seus órgãos, mantém o bom funcionamento dos seus olhos, por exemplo. Então, é muito importante se manter bem hidratado. Essa urina amarelo clarinha, ela também pode indicar bons níveis de vitaminas e antioxidantes no seu corpo, porque, por exemplo, o excesso de vitamina C e o excesso de beta-caroteno, eles podem ser excretados pela urina. Então fica prestando bastante atenção aí na sua suplementação. Se a sua suplementação estiver muito intensa, se você estiver tomando muita vitamina C, por exemplo,
toda essa sua vitamina C extra vai sair pela sua urina e não será aproveitada pelo seu corpo, tá bom? Mas olha, não é aquele amarelo forte, é um amarelo bem clarinho, tá bom? Terceira cor é o amarelo âmbar. Âmbar, alguém sabe qual é a cor âmbar? É uma cor mais alaranjada, mais avermelhada. Então, a urina, ela adquire a sua coloração por um pigmento chamado urocromo. Esse urocromo é derivado da urobilina, que é produzido ao final do processo de degradação das hemácias que começa no baço. Então, o seu baço, ele vai quebrando as hemácias, ele vai destruindo as hemácias antigas e os produtos dessa degradação, eles vão sendo metabolizados até o ponto em que chegamos ao estágio de urocromo, que é a substância que dá a cor da urina. E geralmente, a cor da nossa urina varia entre o transparente e uma cor mais escura, como o âmbar. E essa intensidade da cor, ela depende principalmente da concentração do urocromo. Então, se a sua urina costuma ficar mais escura, isso indica que você deve beber mais água, porque está uma urina muito concentrada, uma urina com pouca água e muito urocromo. E a hidratação, como a gente acabou de falar, é essencial para manter o bom funcionamento do seu corpo. Então, além da falta de hidratação, além da falta de água, o que mais que pode causar essa urina mais alaranjada, mais cor de âmbar? Problemas no fígado, problemas na vesícula biliar também influenciam a cor da urina. E por quê? Porque caso o seu fígado e caso a sua vesícula biliar não estejam funcionando de forma adequada, é possível que os pigmentos da bile, como a bilirrubina, sejam eliminados pela urina, o que a gente chama de colúria, ok? Então, além da colúria, além dos problemas, além da desidratação, além de problemas no fígado ou na vesícula biliar, medicamentos, suplementos, antibióticos, laxativos, vitaminas do complexo B também podem causar essa mudança na coloração. Porém, urinar nessa coloração com frequência não é normal e você deve procurar o médico, tá bom? E você deve também prestar atenção em sinais e sintomas associados. Por exemplo, se a pessoa tem dor ao urinar, se a pessoa tem sangue na urina, se a pessoa está com icterícia, se ela está com a pele amarela, com os olhos amarelos, com a base da língua amarela, isso aí também indica algum problema no fígado ou na vesícula biliar, ok? Então, se a sua urina estiver âmbar, amarelo muito escuro, você deve prestar bastante atenção, tá bom? Primeiro, você deve beber mais água, e aí, se isso não resolver com a água, você deve buscar atendimento, ok? Quarta cor é a cor vermelha ou rosa, que também exige atenção. Alguns alimentos podem causar essa coloração na urina. Beterraba, as frutas vermelhas como a amora, framboesa, o ruibarbo, mas se você consome esses alimentos e a sua urina muda de cor, isso acaba durando apenas 1-2 dias, no máximo. Agora, quando tem sangue na urina, que a gente chama de hematúria, aí nós precisamos prestar atenção. Quais são as causas de hematúria, de sangue na urina? Pode ser uma infecção urinária ou uma infecção renal, pode ser uma pedra no rim, um câncer de bexiga, um câncer renal, alguma doença autoimune, síndrome de Berger, medicamentos, anemia falciforme. Então, sangue na urina é motivo de atenção, é motivo de buscar atendimento, tá bom? Quinta cor é a cor laranja. E a primeira suspeita, se a urina estiver laranja, é a desidratação, uma urina muito concentrada. Mas, como eu falei, também pode ser pelo excesso da bilirrubina ou por rompimento das hemácias por alguma causa. Outros fatores também podem causar essa urina alaranjada. Alguns medicamentos, principalmente a rifampicina, que é um medicamento utilizado no tratamento da tuberculose, laxativos contendo sene e também alguns alimentos. E mais uma vez, prestar atenção nos sinais e sintomas associados. Se tiver dor, se tiver icterícia, isso fala mais a favor de uma infecção, fala mais a favor de algum problema no fígado ou na vesícula biliar, ok? Sexta opção é a urina azul ou verde. E ela pode ser causada, principalmente a urina azul,
por uma condição genética rara chamada hipercalcemia benigna familiar, que popularmente é conhecida como a síndrome das fraldas azuis, e também pode ser causada por alguma medicação, como o azul de metileno. Agora, também pode indicar infecção por uma bactéria bastante perigosa chamada Pseudomonas aeruginosas. E aí, mais uma vez, a gente vai ter que prestar atenção nos sinais e sintomas associados. Tem febre, tem dor a urinar, tem ardência a urinar, tem alteração do cheiro da urina. E uma outra menção aqui que eu gostaria de fazer é em relação ao medicamento nitazoxanida, nome comercial Anita, utilizado como um antiparasitário, que quando a pessoa consome esse medicamento, quando ela utiliza esse medicamento, a urina fica bem verde, um verde fluorescente, mas é algo esperado durante o uso dessa medicação, ok? Sétima opção, e olha, ainda, caso você ainda não tenha deixado a sua curtida, o seu like nesse vídeo, chegou a hora de você ajudar uma outra pessoa a também descobrir o que significa cada uma das possíveis cores da urina. Então, quando você curte esse vídeo, quando você deixa o seu like, o que acontece? O YouTube entende que esse conteúdo é relevante e aí ele distribui para mais pessoas. Então, a sua curtida pode ajudar uma pessoa a descobrir que ela estava com um problema, a se atentar a uma alteração da urina dela que está indicando algo que ela nem desconfia que esteja acontecendo. Então a sua curtida pode ajudar essa pessoa a se proteger de um problema mais grave, ok? Sétima opção de cor aqui é a cor marrom escura, uma cor de mate, uma cor de Coca-Cola ou uma cor preta. E isso aí tem que prestar atenção, porque podem ser causas graves, como por exemplo, pode estar tendo muito sangue na urina, né, por uma infecção, pedra nos rins, câncer. Pode ser uma rabdomiólise, que é quando há uma degradação muscular, a destruição dos músculos por exercício físico intenso, desidratação, algum trauma. Então, isso aí, o músculo vai sendo destruído, vai liberando mioglobina e essa mioglobina tinge a urina com essa cor de Coca-Cola, com essa cor mais escura, podendo até mesmo ser uma cor preta, tá bom? Alguns medicamentos e alimentos também podem tornar a urina mais escura dessa forma, mas se a urina tiver a cor de Coca-Cola, pessoal, tem que tomar bastante atenção, tem que tomar bastante cuidado e tem que buscar o atendimento, tá bom? Oitava cor é a urina turva, que pode indicar um problema grave ou pode indicar uma bobagem. Então pode ser desidratação, pode ser uma infecção urinária, uma infecção sexualmente transmissível, pode ser uma doença autoimune, pode ser uma pedra no rim e pode indicar a presença de células de glóbulos brancos na sua urina, a leucocitúria, ou pode indicar a proteinúria, que é o excesso de proteínas na urina, o que indica dano aos seus rins e está muito presente, por exemplo, no diabetes. Então, mais uma vez aqui, nós temos que prestar atenção nos sinais e sintomas associados. Doutor João, o senhor falou que a gente tem que beber bastante água, que a gente tem que se manter hidratado, que isso é muito importante para a nossa saúde, mas quanto de água eu devo beber? Olha, essa recomendação aqui, ela vale para pessoas que não tenham restrição ao consumo de água, tá bom? Então, se você tem doença renal grave, insuficiência renal grave, doença renal crônica grave, se você tem insuficiência cardíaca congestiva grave, você deve restringir o consumo de líquidos, não só água. Agora, se você não tem esses problemas, você deve consumir cerca de 30 ml de água por quilo de peso. Ou seja, se você tiver 50 quilos, 1,5 litro. Se você tiver 70 quilos, 2,1 litros. Se você tiver 100 quilos, 3 litros. Você vai pegar o seu peso, vai multiplicar por 30 e isso vai ser o resultado em mililitros da quantidade de água que você deve consumir por dia, ok? Olha, é isso, hein? Tem alguma dúvida? Joga aí no chat, joga aí nos comentários, que se eu ler, eu vou tirar a sua dúvida. Pessoal, olha, a gente falou aqui que beber água é muito importante para a gente cuidar dos nossos rins, da nossa saúde, mas a água, o consumo adequado de água faz parte de um estilo de vida saudável como um todo. Então, se você se alimenta bem, faz atividade física, mantém um peso saudável, não fuma, não bebe, controla sua ansiedade,
não só a sua urina vai estar saudável, como também o seu corpo inteiro vai estar saudável. Seu coração, seu rim, seu fígado, seu cérebro, sua pele, suas articulações. E aí você vai precisar tomar menos remédio para pressão, para o diabetes, para o colesterol. Então, pessoal, estilo de vida saudável é o melhor remédio que nós temos disponíveis. Não só para tratar doenças, mas também para prevenir e reverter as doenças que já estão instaladas em nosso organismo. E eu te ensino como ter o melhor estilo de vida do mundo no meu livro, O Código da Longevidade, 100 hábitos para passar dos 100 anos. Então, se você ler o livro e colocar em prática, sabe o que vai acontecer com a sua vida? Ela vai se transformar para melhor. Por quê, doutor João? Porque você vai conseguir controlar sua pressão sem remédio, seu diabetes sem remédio, seu peso, sua ansiedade, seu colesterol, tudo isso vai melhorar quando você ler o livro e colocar o que está escrito no livro em prática. Eu tenho certeza que você vai gostar. Mas, doutor João, estou com medo de gastar R$ 29,90, que é o preço do livro, e não gostar, e jogar dinheiro fora, e ser um investimento que não vai ter retorno. Não se preocupe, porque você tem a garantia incondicional de satisfação. O que isso significa? Que se você ler o livro e não gostar, nós devolvemos o seu dinheiro. E eu só faço isso porque eu tenho certeza que você vai gostar do livro e que ele vai gerar um impacto positivo na sua vida, tá bom? Então, olha, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu Código da Longevidade por apenas R$ 29,90 na versão digital, que atualmente é a única versão disponível, ok? Ó, vou aqui para o chat, mas antes eu peço que você me diga o que você achou desse vídeo. Você gostou desse vídeo? Você achou esse vídeo interessante? Foi útil para você? Então dá uma nota de 0 a 10. 0 muito ruim e 10 muito bom. Não se preocupe em me dar uma nota baixa, que eu prometo para você que eu não vou ficar chateado e que a nossa amizade vai continuar, tá? Então, por favor aí, deixe sua opinião. A sua avaliação é muito importante para a gente continuar aprimorando o nosso trabalho e o nosso conteúdo aqui, tá bom? Vamos para o nosso chat, vamos ver quem está com a gente hoje, vamos ver aqui, eu vi que tem gente que está sempre conosco, vamos ver. Um grande abraço para o meu amigo Felipe Alves da Silva, que já compartilhou esse vídeo. Se você ainda não compartilhou, chegou a hora de compartilhar, principalmente com aquela pessoa que você sabe que não bebe água, que fica com aquela urina concentrada, aquela urina com cheiro forte. Manda esse vídeo para ela. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, poxa, se inscreve aqui embaixo. Me ajude a realizar o meu sonho. Essa bandeira aqui do Brasil é muito bonita, nossa pátria, nosso país, né? Não pense que é algum apoio ou qualquer que seja isso, não. É só a bandeira do Brasil, nada mais. Mas a plaquinha do milhão, de 1 milhão de seguidores, vai ficar bonita aqui. E eu conto com a sua ajuda para me ajudar a realizar o meu sonho. Então, ó, se você ainda não está inscrito, vem aqui embaixo no botãozinho preto de se inscrever e venha fazer parte da família do canal Dr. João. E não deixe de também ativar as notificações para o YouTube te notificar quando a gente estiver ao vivo, quando tiver vídeo novo, quando tiver postagem nova, para você não ficar de fora e aproveitar esse momento aqui da live, onde nós estamos 100% ao vivo, né? Agora são 9h48 da manhã de quinta-feira, 7 de março, para a gente conversar, para a gente tirar dúvida, então para a gente aproximar, estreitar os nossos laços, tá bom? Vamos ver quem está aqui. Um grande abraço para minha amiga Vanderleia de Ouro Preto, para a Graça Duarte de Portugal, para Maria Heloísa do Pará e também para o Garoto do Pop, da região dos Lagos. Um abraço para Vanderleia Steinschach e para Lourdes Albuquerque de Pernambuco. Um abraço para Confeitaria Almeida, para o Walter Fonseca de Andrade Júnior do Rio de Janeiro, para Maria Elza Dias, para Marilene Schultz de Campinas e para Ângela Maria Soares de Porto Alegre. Um abraço para Nilza da Silva de Formiga, Minas Gerais, para Maria Trevisan de Guarulhos, para Ana Maria de João Pessoa, para Marilene Andrade de Parnamirim, Rio Grande do Norte, para Marli Alves, para Oreni de Frutal, em Minas Gerais, e para Ruth Maria Leão. Eu estou no sul, estou com a urina escura.
o que eu tenho que fazer e meus rins não estão bem não. Eu sou de Arroio dos Ratos, Rio Grande do Sul. Ruth, vamos lá, né? Tá escura como? Qual é a cor que tá a urina agora? Ela tá amarela, ela tá preta, ela tá vermelha? Qual é o problema do seu rim que a senhora tá? A senhora tá com alteração da ureia, alteração da creatinina, tá com algum diagnóstico de doença renal em algum grau, em algum estágio? Então a gente tem que entender, na maior parte das vezes, na imensa maioria das vezes, uma urina muito escura, um amarelo muito escuro, é resultado de falta de água, de desidratação, tá bom? Então tem que prestar atenção nesses pontos, ok? Vamos ver aqui. Um abraço para Marli Vitor da Silva, para Maria Eliette Silveira de Brasília, para a Nilza da Silva, para Maria Leite Silveira, dizendo que a primeira urina da manhã é amarela, depois vai clareando até ficar amarelo clara. Porque durante a noite não bebe água, né? E aí quando acorda a urina está mais concentrada, ao longo do dia vai bebendo água, vai se hidratando e a urina vai clareando, vai ficando menos amarela. Um abraço para Ana Maria, para a Ruth Felício de São Paulo, para a Ana Ferreira e para Alice Lima. Grande abraço para Isabel Ias, ou Las, de São Paulo, capital, para o José Joaquim, para Antônia Bernardes. Quando levanta é laranja, mas o dia a dia é amarelo. Antônia tá bebendo pouca água, hein, Antônia? Olha lá, hein? Duvido que esteja bebendo 30 ml de água por quilo de peso. Duvido, hein? Duvido. Um abraço para minha querida Deise Maria Barro, para o Balduíno Xerém, lá do Rio Grande do Sul, para Sidneia Velasco de Juiz de Fora, para a Celisa de Stefani e também para a Sandra Sá. Doutor João, bom dia. Eu gostaria de saber se o senhor toma leite no pires, porque o senhor é um gato. Mas fica tranquilo, porque eu tenho idade para ser sua avó. É só uma opinião, o senhor é muito lindo. Obrigado, Sandra. Um beijo para a senhora aí. Eu estava lendo todo sério aqui. Gostaria de saber se o senhor toma leite no pires. Essa é boa, hein? Vou usar aí, né? Vou usar. Tô solteiro e vou usar, né? Chegar pra minha nininha. E aí, linda, você toma leite no pires? Leite no pires? Não, por quê? Porque você é uma gata. Essa foi boa, Sandra. Um beijo aí pra senhora, hein? Um abraço para Eveir Barbosa. Doutor João, peso 56 quilos, tenho 64 anos e tomo quase 2 litros por dia. Mas sou fumante ativo, pré-diabético, tomo remédio para pressão. Bom, Eveir, o seu estilo de vida, meu amigo, é a causa desses problemas, né? Você está falando aqui que adquiriu isso depois de uma cirurgia de quadril devido a um acidente. Meu desejo agora é se afastar do vilão do cigarro e vou conseguir, pois consegui sair da bebida e vou sim conseguir sair também do cigarro, se Deus quiser. Eveir, também acho que você vai conseguir, tá? E aí você saindo do cigarro, tudo vai melhorar, meu amigo. O cigarro destrói o seu corpo. Fumar, pessoal, é algo muito ruim para todo o seu organismo, para sua circulação, para o seu coração, para o seu fígado, para os seus rins, para o seu pulmão. Então, quem fuma, vamos aí fazer o esforço para parar de fumar. E eu também dou dicas de como parar de fumar. No meu livro, Código da Longevidade, tem um capítulo exclusivo para fumo e alcoolismo, tá bom? Com dicas, com recomendações para reduzir o consumo dessas substâncias que são tóxicas para o nosso corpo. Um abraço para a Nádia Moraes de Oliveira, para o Antônio Pereira, para a Maria da Luz, para a Zilda Vieira, para a Sidneia Velasco, Rosimeire Santos, Ivanil Pesarim, Dalmo Xavier Mendes, Tetsu Sato, que deve ser do Japão ou deve ser descendente de japonês. Um abraço para a Edinalva Sabino Souza, para o Claudinei Sérgio. Doutor, a minha urina está saindo branca. Isto quer dizer que está normal? Claudinei, pode ser que esteja normal, né? O senhor está bebendo bastante água? Se estiver bebendo bastante água e ela estiver saindo clarinha, é normal, tá? Agora, se ela estiver turva, com aspecto meio leitoso, aí não é normal não, tá bom? Aí teria que investigar. Temos que ver aí o que o senhor tem diabetes, o senhor tem pressão alta, se tem aí algum risco, algo para a gente pensar numa insuficiência renal, numa doença renal crônica, mas, em tese, se estiver bebendo água e a urina estiver clarinha
isso não gera tanta preocupação, ok? Um abraço para... vamos ver aqui, Maria Trevisan. Doutor João, segui direitinho as suas orientações da má circulação da minha perna. Melhorou 90%. Obrigado, doutor João. Que legal, Maria. Que legal saber que as nossas orientações aqui do canal promoveram a melhora da sua circulação. Pessoal, eu não conheço a Maria pessoalmente. Eu conheço ela aqui do chat, né? Eu nunca vi foto da Maria. Eu conheço a Maria porque ela tá todo dia aqui com a gente nas lives. Mas olha que testemunho, que depoimento legal dela, dizendo que seguiu as orientações e a circulação da perna dela melhorou 90%. Pô, que legal, que gratificante ler esse retorno aqui. Então, se você tiver tido alguma melhora aqui com o nosso canal, coloca aí também no chat, coloca nos comentários, que é muito legal ver as pessoas melhorando com as nossas orientações, que são tão simples, tão acessíveis, e isso vai dar mais força para outra pessoa quando chegar aqui no canal, que vai ver o comentário positivo dizendo, poxa, eu fiz isso e deu certo, que a pessoa vai ficar motivada a fazer isso dar certo para ela também, tá? Um abraço para Virgínia Peixoto de BH, para Cristina Paixão, para Márcia Lemos, para Bianca Souza, que tá sumida, Bianca, aqui das nossas lives. Um grande beijo para Bianca. Um beijo também para a Sueli Rodrigues. Gostaria de saber o porquê da urina com cheiro de fumo, fósforo, cheiro diferente. Parece cheiro de rocha. Sueli, provavelmente é por conta de alguma coisa que você consumiu. Vou dar o meu exemplo. Quando eu consumo atum, é engraçado, a minha urina fica com cheiro de atum. Pois é, minha urina fica com cheiro de atum quando eu consumo atum. Então eu acredito que seja alguma coisa da sua alimentação, tá bom? Um abraço para a Maria Rezende, para o José Gomes da Silva Neto. Doutor, tenho 69 anos, mas sou saudável e cuido da minha alimentação e tomo água todos os dias de 2 a 3 litros, porque peso 90 quilos, sou de Pernambuco. José, meu querido, parabéns aí pro senhor. FO positivo, como a gente dizia lá na época do Exército. Fato observado positivo. Muito bom, meu querido. Tá no caminho certo. Um abraço para Andréia Soares, de Campo Grande, para a Nicole Perim, para a Maria Rezende. Acabei de me inscrever no Amigo Médico, sou de São Paulo. Maravilha, Maria. Já manda sua mensagem lá para você, pro pessoal te atender, pra galera te ajudar lá. Não fica, como é que eu posso dizer? Não fica acanhada não para acionar os serviços do Amigo Médico, tá bom? Um abraço para Rosa Maria Oliveira, para Magali Silva, para Iraci Matos de Souza, para Sônia Mari Matos, para Lourdes Peixoto, para Márcia Lemos de Uberlândia, Minas Gerais. Bom dia, cor de Coca-Cola pode ser hepatite, Márcia? Pode ser hepatite sim, tá bom? Então a hepatite vai afetar o fígado, isso pode causar o acúmulo da bilirrubina no corpo da pessoa, e aí isso aí vai gerar a colúria, que é essa coloração de Coca-Cola, de mate, essa urina bastante escurecida, tá bom? Então pode sim. Um abraço para a Vanusa Alves Neves, para o Jogo Pagado no Pix, para Borboleta Azul, para Senira Aparecida da Silva e também para Maria das Graças de Ilhéus, na Bahia. Um abraço para a Regiane Pereira e para o Celso Souza. Minha cor é âmbar. Ó, Celso, tá bebendo pouca água, hein? Celso Souza tá bebendo pouca água. Tem que beber mais água. Um abraço para Cristina Silveira, para RD Flores Encantadas, para Simone Maria de Barra do Piraí e para a Borboleta Azul, que está perguntando aqui, doutor João, minha urina está com um odor muito forte. Pode ser infecção urinária? Borboleta Azul? Pode ser infecção urinária. O que eu recomendo que a senhora faça? Aumenta o consumo de água, bebe mais um pouco de água para ver se essa cor forte, se esse cheiro forte vão continuar ou não, tá bom? E aí ver se está ardendo para urinar, se está doendo aqui na parte de baixo da barriga, no ventre. A gente tem que observar aí outros sinais e sintomas também, tá bom?
Um abraço para a Dinalva Santos Silva. Seja bem-vinda, Dinalva. Primeira vez aqui na live. Fique à vontade, sinta-se em casa. Me caça, sucaça, minha amiga. Tá bom? Um abraço para Maria das Graças. E para... É isso, pessoal. Bom, vamos ver aqui. É isso. Ó, essa live terminou, tá? Mas a sua trajetória rumo a uma saúde melhor ainda não. E ó, um abraço aí para Maria José, pela primeira vez no canal, já entrou amando tudo. Maria José, seja bem-vinda também. Já se inscreve, já ativa o sino das notificações, que a senhora não vai se arrepender de acompanhar aqui o nosso conteúdo. Ó, pessoal, essa live aqui, bom dia para Ivone Lira também. Essa live aqui terminou, mas a sua trajetória rumo a uma saúde melhor ainda não. Bem-vindo também para Kátia Silene de Almeida. Caramba, vem! Um monte de gente nova aqui. Bem-vindos, bem-vindas a todos e a todas que estão aqui pela primeira vez. É um prazer ter vocês aqui comigo hoje, tá bom? Me sinto muito honrado de ter você aqui estreando em nosso canal. Mas, como eu ia dizendo, essa live terminou, mas eu separei outras duas para você continuar cuidando da sua saúde. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção, mas fique aqui comigo e assista essa live aqui sobre hábitos que destroem os seus rins. Um abraço para Maria Genilda e essa daqui sobre sinais e sintomas de que os seus rins não estão funcionando tão bem, ok? Um grande beijo para você e para sua família. Até amanhã e fui! Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado aí mais uma vez por tudo!